É assim, se você me fala que é resistente a polimixina, deve ser polimixina B, né? Eu acredito. Polimixina E, que seja, que é colistina, né? São duas polimixinas. Então, sempre que você for falar, fala se é polimixina B, polimixina E. Habitualmente é resistência cruzada, então acaba sendo resistência para as duas, né? Deixa o primeiro ponto aqui delicado, Melissa, é os padrões, as padronizações de resistência para polimixina. Elas não são boas. Então, esse é um ponto. Eu falei isso na última live, ou penúltima, eu acho. Esse é um ponto importante. Primeiro porque o padrão de disco ou de macrodiluição, microdiluição, mesmo os Vitec automatizados não saem automatizados porque não tem padrão. Nem do BRCAST, que é o nosso do Brasil, ou europeu ou americano. Então não é adequado in vitro. Isso gera um problema. Olha que interessante, né? Um antibiótico que tem um espectro muito específico, a polimixina B. Não é que a polimixina B é forte, né, pessoal? Vamos tirar esse conceito. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre forte e fraco, né? Eu gosto de brincar assim, mas eu gosto de falar isso para vocês assim. Ah, polimixina B, putz, não tem nada de forte e fraco. Polimixina B é água perto do Streptococcus ou Staphylococcus, né? É água, não serve para nada, entendeu? Então assim, depende do que você vai usar. Você pegar uma penicilina velha que tem aí seus 80 anos de idade, ela é uma bomba atômica em cima do Streptococcus, por exemplo, sensível a ela, certo? Então tomar cuidado com forte e fraco. Vocês colocam a polimixina como sendo um deus, né, do antibiótico e tal. Não tem nada disso. E quando a gente fala aqui sobre a resistência da poli, precisa ver o padrão de antibiograma. Se ele está resistente à polimixina, primeiro, como eu te falei, a qualidade do antibiograma para isso é péssima. Então, se os laboratórios estão soltando isso com muita segurança para você, tem que tomar cuidado. Primeiro, já tem um defeito aí grave, que não é tão bem padronizado. Então, o laboratório tem que soltar essa cepa com cuidado e com alguma análise crítica em relação a isso. Pelo menos retestar em outros métodos, como E-teste, como microdiluição. Tem vários testes que a gente faz. Que normalmente é disco, né? O mais comum. Alguns serviços hoje, tem muitos serviços que têm automatização, com plataforma já com cartões, né? Com card já com vários antibióticos, né? Mas a polimixina é um problema para isso. Tem que ver o antibiograma. Ele é pan-resistente, é uma cepa de Acinetobacter resistente a tudo, que é muito comum de fato. Essas cepas nosocomiais de multiresistência, Acinetobacter, ele e a Klebsiella, a Pseudomonas aeruginosa, são campeões para isso, né? Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae. Então são três cepas, são bactérias bacilo gram negativas, são todas enterobacteriáceas, mas lembrar que o Acinetobacter e a Pseudomonas são não fermentadores de glicose e a Klebsiella é fermentadora. Mas tem padrões de resistência problemáticos com resistência a carbapenêmicos e polimixina em algumas cepas. Só que a polimixina não é tão segura a avaliação de resistência, é o primeiro ponto. Se ela é resistente a carbapenêmicos, que é o que pode ser essa discussão melhor, porque passada a resistência a carbapenêmicos para polimixina, ainda não é um padrão legal, porque é muito feito em pesquisa essa avaliação de resistência dos gram-negativos à polimixina. Por que isso é um problema? Porque a polimixina, mesmo clinicamente, ela não é tão boa para matar gram-negativo resistente a carbapenêmicos. Alguns estudos mais antigos um pouco mostram que a eficácia da polimixina B é de 60% no máximo para cepas que são sensíveis para cepas que são carbapenemase positivas. Entendeu isso? Então, é delicado. Então, primeiro ponto, rever no seu laboratório se esse padrão de resistência à polimixina está dentro de um critério rigoroso. E foi reproduzido isso em outro teste. Pela minha experiência, pelo que eu vejo, não deve ter sido feito isso. E porque se o seu laboratório tivesse um critério de resistência, ele te mandaria isso para você. Já mandaria que foi feito outro teste, que está em dúvida, que o padrão não tem padronização ainda brasileira para isso. Então, isso daria um problema. Bom, agora, se for resistente a carbapenêmicos, a polimixina B é uma das drogas de escolha para você utilizar. Então, mesmo que você tiver essa resistência, entre aspas, no seu laboratório, você pode usar a polimixina B se tiver carbapenemase. Tá claro isso?